o nosso barraco. Não é? Né? Vai, Bárbara. Lê aí, o que são verbos regulares? Que seguem um modelo de conjugação, não apresentando alterações nem no radical, nem nas desinências. Certo. Então, é aquele verbo que ele vai seguir um modelinho, certo? De conjugação. Deixa eu botar aqui um para vocês verem. A conjugação do verbo beber. Beber, conjugação. Olha. Não escutamos, Mateus. Vejam aqui, ó. Quem vai ler agora é Matheus, é professor. Não, eu estou dizendo a gente não escutou o que Mateus leu. Eu acho que deu algum probleminha aí no microfone. Vejam aqui, minha gente. Estão conseguindo ver? Vejam. O verbo regular, ele tem as conjugações semelhantes, certo? Ele segue o mesmo modelinho. O verbo vender é um verbo regular. Então, vamos ver, ó. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Se fosse beber, seria assim. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Certo? Agora, o verbo fazer, se fosse fazer, seria diferente. Seria eu faço, tu fazes, ele faz. Tá vendo que é diferente de vender? Apesar de terminar com ER também. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Mas aqui é ele faz. Então muda, tá? Não é ele faze. Não é ele faze. Do jeito que é, ele bebe, ele vende. Ele bebe, ele vende, termina com E. Mas o verbo fazer, quando a gente conjuga aqui, ele termina com Z. Então, o verbo fazer é um verbo irregular. Do mesmo jeito, o verbo dizer. Presta atenção no verbo dizer. Vamos ver se segue isso aqui, ó. Alguém desliga aí o microfone, quem está com o microfone ligado. Ó, o verbo dizer também é diferente. Deixa eu colocar aqui, verbo dizer. Vê aqui, ó. Verbo dizer. Eu digo, você diz, ou tu dizes, ele diz, nós dizemos, vocês dizem, ou vós dizeis, eles dizem. Então, vejam aqui, ó, que no presente, na primeira pessoa, que é eu, em vez de vendo ou bebo, tá? Digo, certo? Então, o verbo, ele não obedece, esse verbo irregular, ele não obedece ao mesmo modelo de conjugação que os outros, tá bom? Eu disse, você disse, ele disse, no passado. É diferente de eu bebo, tu bebes, tu bebestes, ou então, eu vendo, eu vendi, tu vendes, tu vendeste, tá? Então é diferente a conjugação. Vamos ver aqui agora o que é um verbo irregular, Ana Júlia. Irregular? É. Bárbara já leu, professor, esse não foi? Irregular agora. Ela leu regular. Irregulares? Irregulares. Vou ler agora. Certo. São aqueles que se afastam do modelo de conjugação, apresentando alterações no radical ou nas desinências. Muito bem. Agora, como é que a gente faz, Ana Júlia, para saber se um verbo é regular ou irregular? Não sei. Leia aí abaixo. É só ler. Embaixo?
É, Para saber se um verbo é regular ou irregular, basta conjugá-lo no presente ou no pretérito perfeito do indicativo. Se nesses dois tempos ele seguir o modelo dos verbos regulares, nos outros tempos também seguirá. Nesse caso, o verbo é regular, caso contrário, é irregular. muito bem. Então, é exatamente isso. Se o verbo, Pedro está perguntando qual a diferença entre verbos regulares e irregulares. Pedro está perguntando. Então, é justamente isso que você leu. Os regulares, eles obedecem o mesmo modelo de conjugação. Eles estão lá tudo certinho, as desinências certinhas, certo? É para aparecer eu mesmo. As desinências certinhas, tá? Obedece o mesmo modelo. O irregular, ele não obedece o mesmo modelo. Quando você vai conjugar, você percebe que eles têm diferenças em relação ao modelo regular, tá? Vamos ver aí no livro, página 31. Vou dar alguns exemplos. Quais são os principais verbos irregulares, tá? O verbo caber. Verbo caber é irregular. Porque diferente. Lembra como é que conjuga beber? Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. E o verbo caber é a diferença do verbo caber para o verbo beber. Eu caibo, tu cabes, ele cabe. Nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Reparou? Eu bebo, eu caibo. Tá vendo que tem diferença? Então, como existe essa diferença, o verbo caber, ele é irregular. Certo? Trazer. Eu trago. Beber. Eu bebo. Não tem uma diferençazinha? Tu trazes, ele traz. Termina com Z. Aí, se fosse verbo beber, terminaria com E. Ele bebe. Então, vejam que tem uma diferença também, tá bom? Então, esses verbos que estão aí na página 31, que tem diferenças na conjugação, eles são considerados irregulares, porque eles não seguem o modelo certinho, o modelo regular, aquele modelo, sabe? É tipo, sabe aqueles caras assim bem alinhados, tipo eu, né? Eu assim bem alinhado, camisa polo, não sei o quê, ó, todo alinhado, bem certinho. Aí chega uma pessoa assim toda um professor, pronto, um professor bem certinho assim, camisa polo, tal. Aí chega um professor todo jogado, com camiseta e tal. Vixe Maria. E tal. E aí tô até com medo. E aí esse professor, ele foge do padrão, certo? O padrão é o certinho. E esse professor que foge do padrão, ele é o irregular, tá bom? Então, ó, regular e irregular. Regular é aquele certinho. Irregular é o que não tá muito dentro dos padrões. Não está muito dentro dos padrões. Tá? Vamos passar agora para a página 33. Ai, ai. Eu vou só espelhar essa tela agora para não fazerem figurinha, meu Deus. Formas nominais do Quanto, professor? verbo. Página 33. Obrigado. De nada. Hi, Emily. Ah, não. Hi, Emily tá sem livro. Emiline. Emiline tá aí, tá? Emiline, lê, por favor, aí a página 33, lá onde tem formas nominais do verbo, lá em cima. Sim. Meu Deus do céu. Vai, Ana Júlia. Eu tenho que dar chance para as pessoas que não gostam de ler também. Eu Posso tenho ler? que. Pode, vai. As personagens da tira de Lucas Lima
empregam, entre outras. As formas verbais tirando e empanturrar. É isso aí? É isso mesmo. Essas formas verbais correspondem a duas das formas nominais, Isso. dos verbos. O gerúndio, é isso? Menina, lê aí. Lê direito. Bora? Pronto. E o infinitivo, respectivamente. Além dessas, existem também o particípio. Pode continuar. O gerúndio, o infinitivo e o particípio são chamados de formas nominais, porque podem desempenhar funções que são próprias dos nomes. Obrigado, Ana Júlia. Amar, vejam aqui. Ana Júlia acabou de dizer que os verbos, eles podem se apresentar em três formas para a gente, tá certo? Três formas. O infinitivo, o que é o infinitivo? É quando o verbo termina com AR, ER, IR, OR, tá certo? Então, se o verbo terminou com AR, ER, IR, no caso, amar, estar, permanecer, julgar, beber, e terminou, ó, com uma dessas terminações, bota no chat. Professor, É, professor, pode falar. eu vou sair e entrar aqui porque tá travando. Beleza, pode fazer isso. Infinitivo. Vamos botando aí no chat. Infinitivo. Isso. Infinitivo. Tá bom? Então, ok. Amar, amando, amado. O amar é infinitivo. Amando, quando termina em ando, indo, endo, doendo, cantando, partindo, sorrindo, tá? Quando tem essas terminações, ó, indo, ando, endo, a gente diz que o verbo ele tem a forma nominal gerúndio. Gerúndio, tá? Terminou em ando, endo, indo, é gerúndio. Agora, se o verbo termina em ado, edo, ido, partido, cantado, mantido, julgado, cortado, certo? Terminou em ado, edo, ido, a gente diz que ele é o quê? Particípio. Como parte? Particípio. Particípio. Muito bom. Então, terminou em AR, ER, IR, ele é infinitivo. Terminou em ando, endo, indo, ondo, ele é gerúndio. Terminou em ado, edo, ido, ele é particípio. Tá certo? Então, essas aqui são as formas nominais principais. Então, um verbo, ele pode assumir a função de um nome, tá? Vamos ver um exemplo. Quantos verbos a gente tem aqui?
Quantos verbos a gente tem nessa frase? Fala no microfone. Quantos verbos tem nessa frase? Gente, no microfone, fala aí. Verbos. Chuta aí um número. 2. Já que é para chutar. Só não diga 10. Temos um verbo. Só um. Temos um verbo. Verbo cantar. Tá bom? Mas esse verbo aí, ele está assumindo a função de um nome. Porque ele está numa forma nominal. Ele está assumindo uma forma de um nome. Vejam aí o que é que o livro diz, ó. O gerúndio, o infinitivo e o particípio são chamados de formas nominais porque podem desempenhar funções que são próprias dos nomes. Formas nominais dos verbos são aquelas que podem desempenhar também a função de um nome. Então, eu posso substituir cantar por canto, certo? E aí, a gente vai ter um verbo com a função de substantivo, de nome, que é o canto, tá bom? Eu posso substituir o cantar por canto. Eu posso dizer assim, o andar de Maria é triste. Eu posso substituir andar por a forma como Maria anda. Esse andar aqui é a forma como Maria anda, tá certo? Então, o verbo ele pode ser substituído pelo nome. Do mesmo jeito, assim, ó. Ele é uma pessoa vivida. Quantos verbos a gente tem aqui? Chuta aí. Liga o microfone e chuta. 2. 2. Quais são? 2. Tá certo. Quais são? Pessoa e vivida. Vivida é. Agora, pessoa é substantivo. Tem outro verbo aqui. Ele. Ele é pronome. Uma. Pois é. A gente tem dois verbos aqui, ó. É e viver. Acertei. Tá certo? Ele é pronome. Uma é artigo. Pessoa é substantivo. Então, a gente tem e vivida, tá? O está conjugado, que é o verbo ser. E o vivida está no particípio, no gerúndio ou no infinitivo? Particípio, gerúndio ou infinitivo? Particípio. Particípio. Muito bem. Então, eu dizer que ele é uma pessoa vivida é o mesmo que eu dizer que ele é uma pessoa experiente, como o livro tem aí, mostrando no exemplo, tá? Então, esse verbo, né, vivida, ele assume a função de um adjetivo, de um nome, tá? De experiente. Ele pode ser substituído. No português, a gente faz muito isso. A gente substitui as coisas para ver qual é o valor que tem. Agora, vamos aí para a última página da revisão, que é a página 34. Deixa eu ver. Paulo. Paulo está sem livro, né, também. Esse povo que quer ler. Vitória. Vitória, na página 34. Tem aí locuções verbais. Lê aí, por favor. 34, né, professor? 34.
tira que você lê na página 34, a mãe diz, está me tirando a autoridade. A expressão está tirando é forma por dos verbos estar e tirar, mas equivale a um único verbo. Compare. A internet está tirando minha autoridade. A internet tira minha autoridade. A expressão está tirando estar é o verbo auxiliar e tirar é o verbo principal. A expressão somente locução verbal. A expressão que apresenta duas ou mais verbos com valor de um é chamada de locução verbal, sendo sempre formada de um verbo auxiliar, mais forma nominal. Beleza. Obrigado, Vitória. Então, a gente viu aí o que é uma locução verbal, tá? A locução verbal é a junção de dois verbos, tá? Aqui a gente tem um verbo, ó, estar, mais outro verbo, tirando, tá bom? Um verbo conjugado e o outro verbo na forma nominal. No caso aqui é forma nominal gerúndio, ok? Então, nós temos um verbo auxiliar, que é o estar, e um verbo principal, que é o tirando. Beleza? Esses dois verbos juntos, eles podem ser substituídos por tira. Mas, no presente. Mas a gente optou colocar assim. Está tirando a minha paciência. Então, por enquanto não é nenhum de vocês não que está tirando, viu? Então, vejam aí que dois verbos, um seguido do outro, que pode ser substituído por um só, ele é uma locução. Coloquem aí no chat. É uma locução verbal. Cadê Paulo, que eu não estou vendo aqui no chat? Verbal. Muito bom. Bom, vamos agora para conteúdo novo. Abram o livro aí na página 43. Tan, 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 tan. Página 43. Página 43. Certo? Olha, isso que a gente vai ver agora, esse modo do verbo, né, é o seguinte. Prestem muita atenção. O modo subjuntivo do verbo é aquele verbo que se apresenta como se fosse uma situação meio incerta. Digamos, deixa eu perguntar a vocês, vocês têm um sonho? Vocês têm sonhos na vida de vocês para quando vocês crescerem? Pode falar no chat, sim ou não. Yes. Paulo, tá sem áudio faz tempo? Tenta sair e entrar novamente. Vocês têm sonhos, né? Ô, José, quando você crescer, você quer ser o quê? Tem vários futuros, né? Professor, medicina, esse negócio, né? Mas eu queria ser lutador de jiu-jitsu. Lutador de jiu-jitsu. Então, fala comigo assim, ó. Repete o que eu tô falando. Quando eu crescer... Quando eu crescer... Eu quero ser... Eu quero ser... O quê? Diz aí. Lutador de jiu-jitsu. Lutador de jiu-jitsu. E grande também, sim.
Um grande lutador de jiu-jitsu. Um grande lutador de jiu-jitsu. Obrigado, José. Nada. Então, ó, José disse: quando eu crescer, eu quero ser um lutador de jiu-jitsu. Esse verbo aí, crescer, quando eu crescer, ele está no subjuntivo, porque é algo que está no futuro, né? É um futuro que está para acontecer, certo? Ele está no futuro do subjuntivo, que é algo que está para acontecer lá no futuro. Agora, a gente também tem aquela coisa, aquele erro, né, que a gente cometeu ali no passado, que a gente queria mudar e não consegue. Acho que vocês têm, né, também isso. Ô, Mariane, me diz uma coisa, liga aí o microfone, Mariane. Mariane, liga aí, Mariane. Ô, tu tava aparecendo aí logo no começo, tu tava até com a câmera ligada. Bora participar. Bom, então fala aí no chat. Se você pudesse voltar atrás, o que é que você faria de diferente? Nada. Diga assim, Mariane, liga o microfone e repita comigo. Mariane, você vai ficar sem participar mesmo? Tem certeza? Última chance. Ray Emily. Ray Emily. Ray Emily. Diga aí, Ray Emily. Se você pudesse voltar atrás, o que é que você mudaria? Eu mudaria tudo, né, professor? Porque, tipo, todo mundo comete um erro, né? E quer mudar uma vez. Aham. Então diz assim, diz um exemplo. Diz um exemplo. Se eu pudesse voltar no passado, Se eu pudesse voltar no passado. se eu Deixa pudesse... eu ver. Se eu pudesse mudar no passado. Peraí. Tipo, se eu quisesse mudar no passado, tipo, eu mudaria o jeito de ser. Porque, tipo, nos outros tempos, né? Tipo, eu aprontava muito, tananã, tipo, não queria saber de nada, tipo, não estudava. Tipo, já hoje em dia, tipo, eu tô mais mudada. Aham, então você estudaria mais, no caso. Sim, Se você pudesse, beleza. Obrigado, Ray Emily. nada. Que coral bonito da coisa. É o povo daqui de casa, professor. Só o Jesus. Quarentena e o povo farrando, tá vendo? Como é as coisas? Eu fico passada. Um coral desse, meu Deus. Não é? E eu ficava louco. Eu mesmo já fechei a porta, porque é impossível. Tá bom, obrigado. Ray. Obrigada. Olha, Ray Emily disse, se eu pudesse voltar atrás, eu estudaria mais. Então, ela também usou o verbo subjuntivo. Se eu pudesse, só que eu não posso, né? Mas se eu pudesse, uma coisa que está lá no passado, se eu pudesse, eu mudaria, né? Eu estudaria mais. O maior dinheiro do mundo, a pessoa pode voltar no tempo. Não pode, né? Infelizmente. Mas na língua a gente consegue voltar no tempo, né? A gente Verdade. essa referência de voltar no tempo, tá bom? Então, o modo subjuntivo a gente usa muito, muito, muito. Não vai ser tão difícil para vocês aprenderem, porque a gente usa bastante, tá certo? E aí, eu vou fazer um exercício aqui, um exercíciozinho aqui com vocês. Vocês estão me vendo, né? Compartilhar a tela. Olha.
Preste atenção aqui, ó. Espero que eu consiga, se eu conseguisse, quando eu conseguir. Esses 3 verbozinhos aqui, eles estão no modo subjuntivo. Lembra, pessoal? Qual é o modo em que esses verbos estão quando serve para indicar um futuro incerto, duvidoso, né? Um futuro assim, né? Meio que parece passado, ou então quando a gente quer mudar alguma coisa no passado, a gente usa que modo? Modo subjuntivo. Beleza? Botar azul. Modo subjuntivo, tá bom? Então, o modo subjuntivo, ele tem 3 tempos. Lembra bem, o modo subjuntivo tem 3 tempos, tá? O presente, que é esse aqui, espero que eu consiga. Ainda que eu consiga fazer isso, eu não serei feliz. Ou, espero que eu consiga atingir meu objetivo, certo? Se eu conseguisse passar de ano, eu seria feliz. Se eu conseguisse passar de ano, eu estaria realizado. Esse aqui é o pretérito imperfeito. Presente, pretérito imperfeito, ok? Presente, pretérito imperfeito. E esse aqui é o futuro, que é aquela coisa mais confiante, né? José dizendo: quando eu crescer, eu serei um lutador de jiu-jitsu, certo? Então, o modo subjuntivo tem 3 tempos: presente, pretérito, imperfeito e futuro. Vamos ver como é que isso fica conjugado? Conjugação subjuntiva. Vejam aqui. Estão vendo o quadrinho? Olha, no presente, como eu falei para vocês, no pretérito imperfeito e no futuro. O subjuntivo ele tem 3 tempos. Para vocês saberem qual é o tempo do subjuntivo, né? Eu vou perguntar assim: esse verbo aqui do subjuntivo está em que tempo? Aí, para vocês saberem qual é, vocês fazem a seguinte coisa. Vocês colocam antes da conjugação a palavra espero. Vê aqui se combina. Espero que eu cante. Espero que eu cante. É necessário que eu cante. É preciso que eu cante. Qualquer uma dessas palavrinhas que vocês colocarem antes, vocês vão ver. Se der certo, se ficar bonito, né, o som, se combinar, então o verbo ele está no presente do subjuntivo. Espero que eu cante. Espero que tu cantes. Espero que ele cante. Tá bom? Se você usa um se acontecesse isso, se eu voltasse atrás, certo? Quando você usa um se, o verbo está no pretérito imperfeito. Se eu cantasse, se eu fizesse, né? Fizesse, cantasse. Então aqui, ó, o finalzinho, vocês lembram de um passado que foi mal resolvido, tá? Que vocês queriam voltar atrás, vocês usam pretérito imperfeito. E o futuro você usa quando antes? Quando eu cantar, quando tu cantares, quando nós cantarmos, tá bom? Então aí você vê, ó, quando você substitui antes, acrescenta antes o quando e fica ok, fica bonitinha, a frase combina, então é futuro do subjuntivo. Agora eu vou perguntar para vocês. Quantos tempos tem o subjuntivo? Digitem aí no chat. Quantos tempos tem o modo subjuntivo? 3. Quais são?
Quais são? Qual o primeiro tempo? Quais são os tempos que eu acabei de dizer? Se eu disser assim, ó. É necessário que o governo faça mudanças. Isso aqui está em que tempo? Presente, pretérito ou futuro? Espero, ó. Bárbara colocou uma coisa ali, ó. Espero, se e quando. Quando diz é necessário que ou espero que, a gente está falando do presente do subjuntivo, tá bom? Espero que, presente do subjuntivo, isso. Não tem problema, a gente está aprendendo. Se eu disser assim, ó. Se ele fizesse como eu disse, daria certo. E aí, tá em que tempo? Pretérito imperfeito. Isso, passado ou pretérito imperfeito. Certo? Passado, para ficar mais fácil. E quando eu digo assim, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens. É o quê? Esse verbozinho aqui tá em que tempo do subjuntivo? Presente, passado ou futuro? Observa o final do verbo. Observa o final do verbo. Essa terminaçãozinha aí, ó. Pedro falou isso, passado. Eu posso substituir, ó, ainda que por se. Se eu falasse a língua dos homens, tá bom? Então prestem atenção na terminação, ó, do verbo. Aí ele é passado, tá? Quando a minha vida mudar, eu conseguirei um. E aí? Agora é futuro. Agora sim é futuro. Por quê? Esse verbo aqui, ó, ele está no futuro. Agora vamos ver as combinações. Gente, o subjuntivo, ele se combina, tá certo? Um com o outro. Ele combina um verbo no subjuntivo com um verbo no indicativo. Vamos relembrar? Subjuntivo, os modos são indicativo, subjuntivo e imperativo. Isso aqui se chama modos verbais, tá bom? Indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo serve para indicar uma ação no presente, no passado ou no futuro, tá? O indicativo, ele indica. Então, a maioria dos verbos que a gente usa, por exemplo, eu faço,
eu fiz, eu farei, eu faço, eu fiz, eu faria, eu farei, eu fazia, tá? Esses verbos aqui, ó, eles servem para indicar uma ação, um estado, alguma coisa desse tipo, tá? Ele é o modo indicativo. Ele serve somente para indicar. Já o subjuntivo é aquele que serve para um futuro incerto, né? Para um passado mal resolvido. Então, ó, eu faça, eu fizesse, eu fizer. Certo? Se eu, ou ainda que eu faça, é preciso que eu faça, né? Mesmo que eu faça, se eu fizesse, ainda que eu fizesse, está no passado. Quando eu fizer, está no futuro, tá bom? Então, a gente no subjuntivo tem presente, passado e futuro. E no imperativo é faça você, façam vocês, tá certo? O imperativo é aquele modo verbal que dá uma ordem, tá bom? O imperativo, ó, já está dizendo, eu impero sobre você. Então, eu estou dando uma ordem para você. Escreva isso no papel agora. Abra o microfone agora. Faça a atividade agora. Então, o imperativo, ele está dando uma ordem, tá bom? Vamos ver agora, já que a gente revisou aqui, como o subjuntivo ele se estrutura. Vejam bem. Deixa eu ver quem aqui, meu Deus, na minha lista. Paulo, tá aí? Tá conseguindo ligar o microfone agora? Paulo? Não consegue ligar? Tá, então fala aí pelo chat, tá bom? Esse verbo aqui, ó, Paulo, tá no passado, no presente ou no futuro do subjuntivo. Quando eu fizer a atividade, o verbo fizer está no passado, no presente ou no futuro do subjuntivo? Futuro, certinho. Agora, ganharei está no passado, no presente ou no futuro do indicativo? Ganharei. Passado, presente ou futuro? Futuro, né? Eu ganharei, é uma ação futura, certo? Futuro é um futuro certo, que se chama futuro do presente. E aqui é só futuro. Então, quando você tem um verbo no subjuntivo que esteja no futuro, quando eu fizer, tá vendo que o fizer está no futuro? Você tem que combinar esse verbo com um verbo que esteja no futuro do presente, que seja um futuro certo, tá? Vejam como fica errado se eu colocar aqui, ó. Quando eu fizer a atividade, eu ganharia ponto. Não tá errado isso aí? Não fica uma coisa estranha? Quando eu fizer a atividade, eu ganharia ponto. Fica estranho, não fica? Falem aí no chat. Então, como fica estranho desse jeito, certo? A gente coloca o verbo no futuro do presente, tá bom?
Agora, quando a gente coloca no subjuntivo no passado, ô Emiline, você acha que isso aqui, esse verbo, está no subjuntivo em que tempo? Falasse. Passado, presente ou futuro? Passado, beleza. Agora, esse verbo aqui, está no passado, no presente ou no futuro do indicativo? Esse verbo ele engana um pouquinho, viu? O verbo seria. O verbo seria, está no passado, no presente ou no futuro do indicativo? Futuro. Exatamente. Futuro. Só que é um futuro perfeito ou imperfeito? É perfeito ou imperfeito? Acontecer, vai acontecer ou é provável que não aconteça? Perfeito, imperfeito. Ó. Por que imperfeito? O perfeito é algo certo que vai acontecer. Se eu colocasse serei, é um futuro perfeito, porque é algo certo, tá bom? Mas, nessa frase aqui, do passado do subjuntivo, o verbo não combina com um futuro perfeito, tá? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada serei. Não fica estranho também? Tem uma coisa estranha? Se está no passado, como é serei? Serei é um futuro, né? Então, um futuro perfeito. Então, tá estranho, né? Então, o que é que a gente faz? A gente coloca no futuro imperfeito, tá bom? Então, o passado do subjuntivo combina com o futuro imperfeito do indicativo, tá bom? Agora fica bonito. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E não, sem amor eu nada serei. E se eu colocar aqui? É preciso que o governo haja para que o coronavírus acabe, tá? Então, isso aqui está no passado, no presente ou no futuro, esse verbo, no subjuntivo? Todos. Passado, presente ou futuro? O verbo haja. Presente, muito bem. Presente. Então, quando o verbo está no presente do subjuntivo, ele precisa que o outro verbo que vai combinar com ele esteja no modo imperativo, que é aquele que dá ordem, né? É preciso que o governo haja para que o coronavírus acabe. Acabe você, coronavírus. Acabe com o coronavírus. Depende de você. Acabe com o coronavírus, governo. Então, o acabe, ele é um verbo imperativo porque ele dá ordens, tá bom? Se eu colocasse acaba no presente do indicativo, ficaria lógico. É preciso que o governo haja para que o coronavírus acaba. Não tem sentido, né? Acabará. Para que o coronavírus acabará. Não. É só acabe mesmo, minha gente. Não tem nem o que dizer aí. Não tem nem o que dizer. É acabe, entendeu? Pode ir, Pedro. Então, olha, gente. É fácil, ao mesmo tempo não é tão fácil, tá certo? Voltei.
É fácil esse conteúdo porque a gente usa, né? A gente usa isso e a gente acha estranho quando coloca outro verbo no lugar, quando coloca outro tempo. Mas, ao mesmo tempo, não é tão simples, né? Nas provas, principalmente. Eu vou tentar fazer de uma forma mais simples possível para vocês, porque isso nem sempre se pede nos vestibulares, nem em provas assim. Então, eu vou treinar vocês precisam saber disso, para que vocês consigam escrever de uma forma correta, tá bom? Então, não é para decorar. Ah, meu Deus, e agora? Presente, futuro, pretérito do mais perfeito. Não é para ficar doido tentando decorar essas coisas, não, tá? É para vocês saberem como se escreve, né? Conhecerem e saber direitinho escrever, para não trocar, em vez de dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada serei. Tá errado, tá? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Beleza? Vamos fazer uns exercíciozinhos aqui para a gente fixar um pouquinho, tá? Isso aí. Vocês estão vendo aí? Não estão vendo, não. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo a tela? Yes, beleza. Então, vamos lá. Pedro, liga aí o microfone, Pedro, porque eu não estou conseguindo ver pelo chat. Só consigo ouvir. Pedro, ó. Espero que o tempo... Verbo passar. Espero que o tempo... Passe. Beleza. Espero que a semana... Acabe. Para que eu te ver de novo. Verbo poder. Quem quiser pode ajudar Pedro, tá, gente? Sejam solidários. Possa. Muito bem. Espero que o tempo... Verbo voar. Para que você retornar. Retorne. Para que eu possa... Oh, ai, que droga! Dei a resposta. Para que eu possa te abraçar e te beijar de novo. É porque é uma música que eu gosto. Então, você viu aqui, Pedro, que a gente nem precisou ler o resto, né? Para saber qual era o verbo. Não foi? Porque você já usa. Tá? Mas só para a gente fixar, vamos ver. Espero que o tempo passe. O passe está na terceira pessoa do singular do presente, do subjuntivo. Tá bom? Acabe na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Possa. Todas estão no presente do subjuntivo. Né? Então, nem precisou você ver isso aqui. Foi só fazer com o conhecimento que você já tem. Obrigado, Pedro. De nada. Assinale a frase em que está correta a correlação verbal, que é aquilo, um verbo combinar com outro. Hi, Emily. Eu vou te chamar de Hi, que é mais fácil. Hi, Emily. Hi, liga aí o... Oi? Me diz o seguinte. Aqui, qual é a frase que está correta? Qual é a frase que está correta? Vamos ler junto. Letra A. Se você trabalhasse, tinha mais dinheiro. Tá certo isso? Tá? Está. Vamos ver as outras. Se você trabalhasse, teria mais dinheiro. Qual é a que está certa? Essa ou essa? Qual a que está mais certa do que a outra? A B. A B, né? É. Vamos lá para C. Se você trabalhar, tinha mais dinheiro.
Tá certo? Se você trabalhar. Não. Não. Se... Se você trabalhar, teria mais dinheiro, tá certo. Não, peraí. Se você trabalha... Se você trabalha. Se você trabalha, teria mais dinheiro. E aí? Tá errada. Tá errada. E essa aqui? Se você trabalhasse, tivesse mais dinheiro. Tá errada. Qual a certa? Tá errada, professor. Qual é a certa? A certa é a. Teria mais dinheiro. É a B. B, muito bem. Obrigado, Henry. De nada. Um erro muito comum de acontecer é esse aqui, ó. Você confundir trabalhasse, colocar se você trabalhasse tinha mais dinheiro, certo? É um erro muito comum de acontecer. Só que esse verbo aqui, ele está no passado. E a gente viu que o verbo do subjuntivo que está no passado, que é o trabalhasse, combina com o verbo no futuro imperfeito do indicativo, tá bom? Então, lembra que é essa aqui a frase correta. Tá bom. Obrigado. Obrigado, senhor, também. Olha, essa aqui, vamos ver. Quem quer ir agora? Quem quer ir? Voluntários. Voluntários. Então tá. Bárbara. Liga o microfone. Microfone ligado. Muito bem. Leia aí esse poema. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienesse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Agora eu te pergunto. Os verbos gritar, gemer, tocar, dormir, cansar e morrer, eles estão em que tempo? Em que modo? Olha aí as opções. Letra A, Ave Maria. na primeira pessoa do plural, do pretérito imperfeito, do modo subjuntivo. Não. Não. Na primeira pessoa do plural, do presente, do modo indicativo. Acho que também não. Não. Não tem nem plural, né? Nem é É, não tem. primeira pessoa. Na segunda pessoa do singular, do pretérito imperfeito, do modo subjuntivo. Não. Na segunda pessoa do singular, do futuro, do modo imperativo. Eu acho que é essa. Peraí, calma. Modo imperativo é aquele modo que manda. Faça, obedeça, certo? Tem alguma coisa aqui? Tem, é tipo, se você tocasse. Se você gritasse. Ah, não. É não. Não tem ordem, né? Não tem ordem. É. Então, já descarta imperativo. Segunda pessoa do plural do presente, do modo subjuntivo. Não, então eu acho que é a C. Exatamente, Bárbara, muito bem. Está na segunda pessoa do singular. Por quê? Segunda pessoa é tu ou você, né? Segunda pessoa, tu ou você. Singular não é vocês. Então, é uma pessoa só, né? Tá no singular. E tá no passado por causa do final isse, ó. Cansasse, dormisse, saciasse. Tá certo? Então, pretérito imperfeito do Subjuntivo.
Muito obrigado pela sua participação. Agora eu quero uma pessoa para responder essa questão de vestibular, né, do ensino médio. E eu sei que vocês são capazes de responder isso. Questão de vestibular. Bora, questão de vestibular. Quem vai responder essa questão de vestibular? Voluntários. Se não tiver voluntários, eu chamo. Tananana. Será que dessa vez vamos para os comerciais? Matheus! Vamos, Matheus. Eita, aproveita que está com o microfone ligado. Vamos lá. Olha, atenção. Assinale a série, ou seja, a sequência de palavras, a sequência de palavras em que estão devidamente classificadas as formas verbais destacadas. E agora que não tem nenhuma forma destacada, vou destacar. Ao chegar da fazenda, espero que já tenha terminado a festa. Então, aqui a gente tem somente aqui, duas, vamos ver essa aqui. Matheus, qual é a forma verbal desse verbo aqui? Chegar. Está no futuro do subjuntivo, infinitivo, futuro do subjuntivo ou infinitivo. Tananana. E aí, Matheus? Matheus? O dele tá bugado. Tá bugado? Ah, tá. Tá ok. Então vamos para... Beleza. Vitória. Vitória. Questão de vestibular. Ao chegar da fazenda, espero que já tenha terminado. O verbo chegar está no futuro do subjuntivo ou no infinitivo? Peraí. Infinitivo. Oi? Infinitivo. Como é? No infinitivo. No infinitivo. Por quê? E eu sei. Gente, porque tem mais? Tem mais alternativas, ó. Uma dica para vocês, ó, gente, quando forem fazer prova. Quando tiver 3 alternativas assim, ó, quando tiver muito mais alternativa de uma, 3 infinitivos, tá vendo? Aí você já tem uma noçãozinha de que pode ser infinitivo, tá? Porque tem logo 3. Mas não é só por isso, não. É porque termina em AR, tá bom? Termina em AR. E aí não está falando quando chegar, está falando ao chegar, tá bom? Não é quando chegar, porque se fosse quando chegar, seria no futuro do subjuntivo. Então, espero que já tenha terminado. E aí, tenha terminado. É presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo
ou pretérito perfeito do subjuntivo? Pretérito imperfeito subjuntivo. Eu estava esperando, sabe o quê? Vocês me perguntarem, e esse pretérito perfeito, professor, que a gente não viu? Como é que eu vou responder se o senhor não explicou o que é o pretérito perfeito? Pretérito perfeito que a gente não ouviu. Ah, pronto. E esse pretérito perfeito, que não tem como, né, responder, se a gente não viu? Então, o pretérito perfeito, gente, do subjuntivo, é quando você se refere a um passado que é mais consistente, que é mais real, sabe? Mais concreto. Quando a gente fala, se eu voltasse, se terminasse a festa, a gente está falando de um passado que é mais improvável, né? Um passado que não é tão concreto, não é tão real. Mas quando você diz tenha terminado, então você já tem um passado mais concreto, certo? Um passado mais. Por isso a diferença. Imperfeito é aquele passado que não é tão perfeitinho, né? Que pode ser improvável, pode ser que sim, pode ser que não. E o perfeito não. Ele já é mais firme, já é mais concreto, tá? Mais real. Gente, tem uma atividade para vocês, uma pequena atividade para entregar segunda-feira. Tem, com certeza. Tem uma atividade para entregar segunda-feira que eu vou passar lá no WhatsApp e também no Google Sala de Aula. É uma atividade sobre subjuntivo, certo? Para a gente... Professor, Tá, diga aí. o senhor vai passar no WhatsApp, mas só que meu Google Sala de Aula tá funcionando. Eu posso fazer pelo Google Sala de Aula? Não, pode me entregar pelo WhatsApp. Viu? Todas as atividades a partir de agora, a gente vai devolver pelo WhatsApp. Tá certo? Então eu vou fazer a atividade e vou mandar foto no Google Sala de Aula e pelo WhatsApp, né? Não, só pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp. Eu coloco no Google Sala de Aula porque tem gente que não tem... eu fico com receio que alguém não tenha acesso ao WhatsApp, né? Mas aí, quem não tiver, vê lá no Google Sala de Aula. Mas envia pelo WhatsApp. Por quê? Pelo privado. Porque eu tenho que receber ou pelo WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula. E eu percebi que pelo Google Sala de Aula, muita gente não estava entregando. E não tinha como eu ficar cobrando direto, né? Porque vocês recebem um monte de e-mails de várias pessoas, tá? De vários professores. E aí eu acho que vocês se perdem lá nas notificações. Eu mando comentário particular, às vezes vocês não veem, né? Aí eu prefiro o WhatsApp porque eu falo e aí vocês já respondem na mesma hora, ou então fica mais fácil para vocês verem, tá certo? E para eu ver também. As dúvidas vocês me mandam pelo WhatsApp, porque fica mais fácil de eu ver também. Pedro, a que eu mandei era para entregar até hoje, certo? Que era um estudo dirigido. A que eu vou mandar agora é para vocês, depois da aula de hoje, para entregar até segunda. Já é outra atividade, tá? Mas quem não entregou a de hoje, não vai entregar mais não, tá bom? Pode, a não ser Bárbara, que tinha me falado, acho que umas 2 pessoas tinham me falado que estava já terminando. Mas fora as pessoas que eu autorizei, eu não recebo mais. Aí a atividade que eu vou passar agora no WhatsApp e que está lá no Google Sala de Aula também é para entregar na próxima segunda. E é sobre subjuntivo, para a gente fixar melhor. Pessoal, vocês tiveram muita dificuldade com esse assunto. O que é que vocês acharam desse assunto? Acharam chato? Porque eu acho. Acharam que matemática é melhor? Do que subjuntivo?
Normal. Não. Não. Tá. Gente. Esses assuntos em português, assim, muito verbo, né? Conjugação, não sei o quê, às vezes ele é um pouquinho chato, tá? Eu, inclusive, prefiro dar aulas de texto, dar aulas de música, né? Música, texto, filme. Eu vou tentar trazer isso também para vocês nas próximas, mas a gente tem que dar esse conteúdo também, porque também é importante, tá bom? Então eu não posso dar somente o que é legal, assim, o que todo mundo gosta. A gente também tem que ter essa partezinha assim mais puxada, tá bom? Mais um pouco mais difícil, mas é necessário, tá certo? Então, ó, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou fazer novamente a chamada para ver quem é que continua, se entrou alguém. Vocês vão dizendo eu aí, tá? Quando eu for chamando. Bárbara. Bianca. José Carlos. José Carlos, eu acho que caiu, não foi aqui. Matheus Henrique. Mariane. Paulo. Pedro Henrique. Estou aqui desde o começo. Rai Emily. Emiline. Ana Júlia. Maria Vitória. Tem mais alguém que está aqui eu não chamei? Não, né? Tá ok. Então, minha gente, muito obrigado pela participação. E é isto. Vou mandar a atividade depois. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, gente. Beijo pra todos. Prazer estar com vocês. Falou, professor. Falou! Falou. Obrigada, professor. Tchau, povo. Saudades.